Chegamos ao nosso sétimo encontro e a cada passo que damos juntos, eu me sinto mais feliz e mais satisfeito, porque eu sinto que estamos evoluindo. Portanto, obrigado por chegarem até aqui. Faltam apenas 3 encontros. No entanto, outras aulas, outros cursos virão posteriormente, mas vamos avançando. Então, o que é que nós vamos tratar necessariamente neste sétimo encontro? Vamos tratar de encontros vocálicos. Inclusive, casou, né, a informação. É o sétimo encontro e vamos tratar de encontros vocálicos. Quando você marca de se encontrar com alguém, você vai ter um encontro. Quando uma vogal está ao lado da outra em uma sílaba, nós chamamos de encontros vocálicos. Portanto, encontro vocálico ou encontros vocálicos nada mais são do que o encontro de duas vogais em uma sílaba. Ou as vogais também podem se separar quando elas ganham vida própria, ganham identidade própria. Nós vamos explicar isso aqui agora. Então, quando se fala de encontros vocálicos, nós temos 3 tipos de encontros vocálicos. O primeiro nós chamaremos de hiato, o segundo chamaremos de ditongos e o terceiro chamaremos de tritongos. Quando eu falo em tom, eu estou falando em vogal. A vogal tem o tom. Por quê? Porque a vogal é quem estabelece a norma dentro da sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Portanto, se tem sílaba, tem vogal. Se tem encontro vocálico, é porque nós temos um encontro de duas vogais. Primeiro ponto, saúde. A palavra saúde, ela tem 3 sílabas. Como é que nós aprendemos lá atrás, na separação? Funciona assim. Eu pego a palavra e divido pausadamente. Sa-u-de. Se eu tirasse o acento da vogal U, ela seria uma semivogal. Portanto, ela estaria unida à vogal A. No entanto, ela tem acento agudo e ela fica separada. Num caso como esse, eu não posso ler saúde, porque se eu lesse saúde, eu estaria afirmando que o U não é uma sílaba tônica. Portanto, ele seria uma sílaba átona, fraca e estaria presa à sílaba, à vogal A. E aí seria, obviamente, um ditongo e não um hiato. Portanto, meus amigos, toda vez que nós tivermos a vogal I ou a vogal U acentuadas, elas formarão uma sílaba sozinhas, ok? E aí nós estaremos diante de um hiato e não diante de um ditongo. Então nós temos a palavra saúde que se separa dessa forma: sa-u-de, sa-i-da, ba-u e não bau. A gente não lê bau, a gente lê baú. Muito bem, o que é um ditongo? Ditongo nada mais é do que você ter numa única sílaba 2 tons. O que significa 2 tons? Eu tenho 2 vogais, ok? Exemplo, pai, saudade. Olha a diferença de sal, da, de para sa, u, de. É muito diferente, não é? Então, em pai, nós temos um ditongo. E quando eu tenho um tritongo, é porque eu tenho 3 tons. Portanto, eu tenho 3 vogais. Exemplo, com, da palavra saguão ou com, ok? Eu estava tão feliz quanto você. Quão feliz eu estava quando encontrei você. Observe? Então, com, Paraguai, Uruguai são palavras com tritongos, porque tem 3 tons, 3 vogais em uma única sílaba. Muito bem. O que são encontros vocálicos? Qual é a definição? São combinações de vogais ou semivogais em uma palavra, na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Nós vimos no caso dos hiatos. No caso do hiato, as sílabas ficam separadas, as vogais ficam separadas formando 2 sílabas. Agora, a importância dos encontros vocálicos é muito grande porque elas afetam não só a pronúncia e a divisão silábica das palavras, como também ajuda na correta leitura das palavras, ok? Tipos de encontros vocálicos. Vamos recapitular. Hiatos
São formados por duas vogais que pertencem a sílabas diferentes. Exemplo, saúde. Não é saúde, é saúde. Exemplo, país, país. São separados. País é diferente de pais. Pais não se separa, ok? Muito bem. Regra principal. Hiatos sempre tem uma separação silábica entre as vogais. Sempre. Senão, não é hiato. Se não se separarem, é um ditongo, ok? Dica de memorização. Pense no hiato como uma pausa ou separação entre os sons. Sa, U, D. Perceberam? Agora, observe na palavra saudade. Sal, não há separação de som na pronúncia. Você pronuncia de forma direta. Saudade. Saúde. Ok? Ditongos são formados por uma vogal e uma semivogal que pertencem à mesma sílaba. Podem ser classificados, os ditongos podem ser classificados como crescentes, decrescentes. Vamos pegar os crescentes. O que significa? A sílaba começa com uma vogal seguida de uma começa com uma semivogal seguida de uma vogal. Por quê? Porque a semivogal é fraca e a vogal é forte. Portanto, a semivogal é mais baixa, é menor. Então, vai haver um crescimento. Daí o nome de ditongo crescente, porque ele começa da mais fraca, que é a semivogal, e avança para mais forte, que é a vogal. Ditongo crescente. Exemplo, água. O U vem antes do A. O U é mais fraco, é mais baixinho, e aí há um crescimento, portanto, ditongo crescente. O que significa o ditongo decrescente? É exatamente o oposto. Primeiro eu começo com a vogal forte e sigo com a vogal fraca, que é a semivogal. Exemplo, pai e céu, ok? Então, decrescer é diminuir e crescer é avançar, ok? Vamos seguir mais um pouquinho. Nós temos também os ditongos nasais. Eles ocorrem quando o som passa pelas fossas nasais. Eu já disse para vocês em outros encontros anteriores que as fossas nasais, essa região aqui, ó, é chamada de fossas nasais exatamente porque fica atrás do nariz. Quando você pronuncia a palavra pão ou quando você pronuncia a palavra mãe, ok? Você não pronuncia pela boca, você pronuncia pelas fossas nasais, pelas narinas. Daí a razão de chamarmos de ditongo nasal, porque ele é nasalizado. Exemplo, iguais, exemplo, perdão, pão, mãe, pão, mãe, ok? Agora vamos tratar dos tritongos, que são, como nós já sabemos, 3 tons, portanto, 3 vogais na mesma sílaba. E aí, nesse caso, nós temos os tritongos formados da seguinte forma: temos uma semivogal, no meio uma vogal, seguida de uma semivogal. Exemplo, a palavra iguais. Depois do G você tem o U, que é uma semivogal, o A, que é uma vogal, e o I, que é uma semivogal. Você tem a palavra quão. Começa com, depois do que? O U, que é uma semivogal, seguido do A, que é uma vogal. Aí você me pergunta, mas professor, o O também não é uma vogal? Só que quando você pronuncia o O da palavra quão, você não pronuncia qua-o, você pronuncia quão. O O tem som de U, portanto, ele acaba assumindo a característica de uma semivogal. Temos também a palavra Paraguai, ok? Paraguai. Tem o U, o A, que é uma vogal, está no meio, terminando com I, que é uma semivogal. Portanto, temos tritongo aí também. São mais raros em português, mas muito importantes em análises fonéticas. Os encontros, os exemplos de encontros vocálicos, como, por exemplo, nós vimos com o U acentuado. Mas nós temos aqui a palavra poeta. Aí alguém me pergunta, bom, mas espera aí, poeta, eu tenho o O, que é uma vogal, e tenho o E, que é uma vogal. Como é que eu tenho a palavra poeta seguida sendo um hiato? Vou explicar por quê. Quando você separa silabicamente a palavra poeta, você não separa poeta. Não existe poeta. Existe poeta.
Tá. No momento em que você tem duas vogais que se separam formando sílabas diferentes, você tem o hiato, ok? De novo, reforçando o que são ditongos, dois tons, portanto, duas vogais, na mesma sílaba. Exemplo, pai, que não se separa, caixinha. Você tem caixinha. Você não pronuncia a palavra caixinha, não é caixinha. Na sílaba cai, fica a vogal e a semivogal atrelada, ok? E mais dois exemplos de tritongo, Paraguai e saguão. Agora nós temos aqui 5 palavras em que nós devemos identificar que tipo de encontro vocálico nós temos. Na palavra saída, vamos separar silabicamente? Vamos. Sa, e, da. Portanto, estamos diante de um hiato. Saída. E na palavra pérola? Bom, na palavra pérola, nós não temos nem hiatos e nem ditongos. Na palavra quase, nós temos um ditongo. Um ditongo o quê? Crescente. Começa com o U, que é uma semivogal, é mais fraca, e ela cresce, chegando no A, que é mais forte. Portanto, é um ditongo crescente. E na palavra Paraguai? Paraguai nós temos um tritongo na última sílaba. Paraguai. Esse tritongo estabelece uma relação de 3 tons, em que eu tenho o U, que é uma semivogal, seguido do A, que é uma vogal, seguido do I, que é uma semivogal. E na palavra raiz, como é que se separa? Se separa raiz ou raiz? Raiz. Portanto, nós estamos diante de um hiato, ok? Muito bem. Temos aqui também mais um exercício para classificarmos os encontros vocálicos. Nós temos a palavra caixa, a palavra baú, a palavra iguais, herói, tatuagem e resumo. Na palavra caixa, na separação, nós temos caixa, portanto, estamos diante de um ditongo. E na palavra baú, baú, estamos diante de um hiato. E na palavra iguais, iguais, nós estamos diante de um tritongo, ok? E na palavra herói, dá para dividir herói? Não. Herói. Portanto, estamos diante de um ditongo decrescente. Começa com a vogal forte, seguido da mais fraca. E na palavra tatuagem? Tatuagem. Nós estamos diante de um hiato. Ok? Muito bem. Encontros vocálicos são classificações das combinações entre vogais e semivogais. Então, reforçando, quando se fala de encontros vocálicos, nós estamos falando de hiatos, ditongos e tritongos. E nos vemos no próximo encontro.